Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos falar através da sua santa palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançá-la às redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros de outra barca para que viesse ajudá-lo. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apodera de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Essa, meus irmãos, são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez, vamos escutar a mensagem deste Evangelho. Uma mensagem belíssima, uma mensagem que nos comove, que nos chama a atenção para a nossa vida. O Evangelho vem nos mostrar que Jesus, ele estava à margem do lago de Genezaré. E tão grande era a multidão que estava ao seu redor, que estava apertando tanto que Jesus, como se diz, já estava caçando meio para se retirar um pouco. Por que essa multidão estava apertando o Mestre? Porque o que Jesus estava ensinando era palavra de vida e de santidade. Jesus estava com um ensinamento novo, um ensinamento diferenciado dos ensinamentos que aquele povo ouviam
através dos mestres da lei. Os ensinamentos de Jesus era um ensinamento que cativava aquele povo, que conduzia aquele povo para um bom caminho. Era um ensinamento novo, era uma experiência de vida nova. Enfim, era um ensinamento que causava naquelas pessoas uma mudança de vida. Eram palavras que tocavam o coração daquele povo. Certo que no meio daquela multidão existia a minoria de pessoas que iam muitas vezes para contemplar algum prodígio que Jesus fazia, algum milagre, para sair comentando a respeito daquele extraordinário milagre que aconteceu, aquele espetáculo que Jesus fez acontecer. Mas a gente sabe que a maioria daquelas pessoas que ali estavam é porque tinha a certeza, tinha a confiança de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo. Era por isso que o povo gostava de ouvir as mensagens, das palavras que saíam da boca de Jesus. As multidões saíam atrás, pessoas corriam de uma aldeia para outra para ouvir o que ele tinha para anunciar. Da mesma forma somos nós, meu irmão. Nós temos que dar a atenção à palavra que Jesus anuncia. Nós sabemos que o Santo Evangelho, que é proclamado todos os dias, é uma lição de vida para a nossa vida. São palavras que nós devemos colocar em prática na nossa vida, para que essa palavra nos comova, nos cause mudança, nos traga vida nova. Nós temos que ter essas multidões que fala nesse Evangelho como exemplo na nossa vida, como exemplo, como espelho, seguir o exemplo de pessoas que deu e dá a confiança a Jesus na sua palavra, através do Evangelho. Devemos ser um bom cristão, pessoas acolhedoras, pessoas que sabem dar o ouvido a ouvir a boa nova. O Evangelho também nos conta que Jesus viu duas barcas chegando à beira do lago. E os pescadores ali estavam descendo, eu acho que muitas vezes revoltados, com raiva, porque passaram a noite toda no mar e não tinham pescado nada. Jesus entra na barca de Simão Pedro
e pede para que ele afaste um pouco da beira do mar e de lá ensinava as pessoas. E as pessoas, mesmo assim, o escutavam, davam atenção para aquilo que ele estava falando. Mais adiante, fala que Jesus, quando termina o seu ensinamento, chama Simão Pedro e companheiros e diz: avança para as águas mais profundas. Vamos voltar a pescar. Simão Pedro, como se diz, na resposta de um homem que já tinha desanimado da pescaria, não tinha mais esperança de pescar nada, né? Porque ele já tinha passado a noite pescando e nada tinha apanhado. Também não conhecia ainda quem era Jesus. Mas em obediência à palavra de Deus, eles foram pescar novamente. E o Evangelho nos conta que pescaram tão grande a quantidade de peixe que as redes se rompiam. Chamaram companheiros de outras barcas para ajudar a recolher os peixes. Aí nesse momento é que, vamos dizer assim, a ficha de Pedro começa a cair. Pedro já vê Jesus com outra visão. Pedro já reconhece que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Mas também ele reconhece a sua fraqueza, a sua fragilidade, e diz a Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Meu irmão, minha irmã, Deus Ele não quer saber qual é a vida que você está levando, qual é o pecado que você está convivendo, qual é o pecado que está te fazendo escravo. Deus não interessa para Deus. Você quer saber o que é que interessa para Deus? É nós se converter daquele pecado que está nos proibindo de ir ao encontro de Deus. Quando você se converter, quando eu me converter das misérias dos pecados e voltar a procurar a Deus, Deus vai dizer o que para nós? De hoje em diante, tu serás um pescador de homens. Você será uma pescadora de mulher. O que é eu ser pescador de homem? Você pescadoras de mulher.
é eu resgatar aquele ou aquela pessoa que está afastado da igreja. É eu tentar trazer de volta aquela pessoa que se distanciou de Deus. Muitas vezes, por vacilo da vida, se entregou a um determinado pecado e aquele pecado está prendendo aquela pessoa e aquela pessoa não se sente capaz de vir ao encontro de Deus, e muitas vezes o demônio está prendendo ela, acabando com a força daquela pessoa, neutralizando ela. E você, como pescador, eu como pescador, temos que fazer de tudo para resgatar aquela pessoa. Nós temos que ir às águas mais profundas, ir atrás daquele que está na lama, e puxar ele para a água mais limpa, tirar ele da profundeza, tirar ele da escuridão e trazer para a luz. Essa é a missão que Deus confiou a cada um de nós: serem pescadores de homem, serem pescadores de mulher. Não importa qual a condição de vida que a pessoa esteja, não importa. O que importa para Deus é que você traga aquela pessoa de volta para o bom caminho, que você pesque aquela pessoa para uma nova vida, para um novo caminho. Esse é o desejo de Deus e essa é a missão que Jesus confiou e acredita em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.